Falta de perdão pode levar a infarto. Esse foi o título de uma matéria divulgada no jornal Estadão e também na revista Exame em julho do ano passado, com base em estudos científicos. E essa é apenas uma das muitas doenças associadas à falta de perdão. Outras são estresse, depressão, hipertensão, gastrite, câncer, problemas no sistema imunológico, tensões musculares, dores diversas, entre outras. E isso é só o lado do efeito no corpo. Tem também as implicações psicológicas, emocionais, sentimentais, raiva, rancor, mágoa, ressentimento, culpa. E ainda os efeitos sociais podem interferir no casamento, na relação com familiares e amigos, no emprego. Enfim, quem quer uma desgraça dessa na sua vida? Quem, sabendo de tudo isso, ainda opta por algo tão prejudicial, nocivo, psicológica, física e socialmente? Parece um absurdo, mas a resposta é: nós, eu, você. Todos nós já tivemos essa atitude de não querer perdoar alguém. Essa atitude que, olhando racionalmente, nos parece ser uma atitude nada sábia, mas como facilmente nos deixamos dominar por ela. Por que perdoar é tão difícil? Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, nos dá ao menos 3 motivos. Primeiro, é difícil perdoar porque o perdão é algo antinatural. O natural, por causa do nosso pecado, é o olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. O primeiro sentimento de alguém ao ser ofendido ou prejudicado não é de dar um abraço e tratar com amor o seu ofensor, mas é de ficar com raiva e querer revidar de alguma forma. Perdoar é algo antinatural para nós. E por isso, por mais que ao raciocinarmos sobre todos os malefícios que a falta do perdão pode causar, e por mais que nos pareça besteira continuar com isso, mas o nosso lado humano fala mais alto e nos deixamos dominar por esse instinto maléfico que é consequência do, como diz o apóstolo Paulo, do pecado que habita em nós. Então, primeiro, por que é tão difícil perdoar? Porque é antinatural. Segundo, porque é injusto. Nos parece injusto perdoar alguém que fez alguma coisa contra nós. Observem a frase: ele não pode sair barato dessa. Perdoar nos soa como deixar o outro sair barato, sem cobrar nada dele. Depois de tudo que ele fez, só de pensarmos nisso já ficamos revoltados. Não. As coisas não podem ficar assim. Ele tem de pagar pelo seu erro, pelo que ele fez. É injusto deixar barato. Então, ficamos presos, atolados nesse lamaçal da injustiça. Terceiro, é difícil perdoar porque nos parece imerecido. A pessoa não merece o meu perdão, ou eu só perdoo se ele merecer. E para a pessoa merecer, ela precisa fazer isso e mais isso.
E a gente impõe condições para perdoar. Mas, mesmo que a pessoa cumpra essas nossas condições, ainda ficamos em dúvida em perdoar, porque continua parecendo injusto e imerecido. Enfim, geralmente nós ficamos presos e não conseguimos nos desprender dessas três teias, do aspecto antinatural, temos desejo de revidar, de nos vingar, olho por olho, dente por dente, do aspecto da injustiça sofrida, que a pessoa não pode sair barato, e do aspecto do imerecimento. Não sei se a pessoa merece o meu perdão. Como nos desprender dessa teia? Vamos voltar à mensagem da semana passada. Quem não assistiu, acesse o nosso canal no YouTube e assista a mensagem Perdão na Contabilidade de Deus. Nessa mensagem estudamos o maior texto bíblico de Jesus sobre perdão. O que nós aprendemos de Jesus? Como perdoamos? A diretriz divina é: perdoamos como somos perdoados. E como somos perdoados? Deus nos perdoa imerecidamente. Nós não merecemos. Mesmo assim, recebemos o perdão misericordioso de Deus. Deus não nos perdoa injustamente? Sim. É injusto que Deus nos perdoe de todos os nossos constantes e diários erros, unicamente por graça e por bondade, e nos deixe sair barato, na verdade, de graça, depois de tudo o que fizemos. Mas essa é a atitude de Deus para conosco. E o que Ele nos diz? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aí está a diretriz divina e a motivação cristã para o perdão. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. De graça recebestes, de graça dai. Eu dou aos outros o que eu recebi de Jesus. E o que eu recebi de Jesus? Perdão. Perdão é antinatural? É. Não é uma atitude baseada no nosso sentimento, contaminado pelo pecado. E enquanto ficarmos apenas nesse plano natural e humano, ficaremos remoendo as mágoas e jamais perdoaremos. Mas perdão, para o cristão, é de fato uma atitude antinatural. Na verdade, sobrenatural. Porque é uma atitude baseada em Deus e em Cristo. É parar de olhar para o outro, que o outro nos fez no nível natural, e olhar para a cruz e para o que Jesus fez por nós, o sobrenatural. E inundados e motivados pelo amor de Deus, damos um passo vergonhoso e antinatural para os outros, mas um passo divino, cristão, transcendente, que enche o nosso Pai de orgulho. E enquanto os outros vão nos taxar de bestas por perdoar e deixar barato, o nosso Pai Celeste vai dizer orgulhoso: esse é meu filho. Vocês viram? Viram o que ele fez? Como ele perdoou? Está aí. Esse é meu filho, que me dá muita alegria. Portanto, perdão
é antinatural, sim, é divino. Perdão é injusto? É. Assim como também é injusto o perdão que eu recebo. Injusto seria eu tratar os outros de forma diferente do que eu sou tratado pelo meu Senhor. Receber de graça, mas querer cobrar dos outros. Perdão é imerecido? É. Mas é exatamente assim que Ele me perdoa, sem que eu mereça. O livro Maravilhosa Graça me ajudou muito a sair da teia do antinatural, do injusto e imerecido e ver que não é por aí. Se ficarmos olhando humanamente para os outros e pensando no que eles nos fizeram, continuaremos presos na teia. Mas quando olhamos para Deus, pelo que Deus fez por nós, aí não resta a menor dúvida sobre o que fazer, que é a conclusão de Paulo, do apóstolo Paulo: perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Simples assim. Você já não fica se questionando sobre justiça, merecimento na horizontal. Mas você olha na vertical. Fui perdoado injusta e imerecidamente. De graça recebestes, de graça dai. Acabou a questão. Quero comentar rapidamente ainda um texto que me ajuda muito a trabalhar a questão do perdão, da justiça e da injustiça. É Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Vejam o texto. Não retribuam a ninguém mal por mal. Só essa frase já diz bastante sobre perdão. E o controle do impulso do olho por olho, dente por dente. Não retribuam a ninguém mal por mal. E o texto continua: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui está uma ótima diretriz. O que fazer com o nosso sentimento de injustiça, de que a pessoa tem de pagar pelo que ela fez? Queremos que ela seja julgada. Perfeito. Então pense, quem melhor do que Deus para julgar as causas? Ele não sabe absolutamente tudo o que aconteceu? Ele não viu tudo o que aconteceu? O que a pessoa fez para você e tudo o que aconteceu? Ele é justo e imparcial? Se eu entregar para Ele, não está em boas mãos o julgamento? Então, por que nós carregamos esse fardo de querer fazer justiça? Por que carregamos esse fardo nas nossas costas? Isso é pesado demais para nós. E não temos meios para fazer isso com perfeição. Fazer essa justiça pretendida. E também não é nossa competência fazer isso. Isso não compete a nós. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quem é o juiz? Deus. Se precisar castigar, quem castigará? Deus. Está em boas mãos? Tá.
Com Deus, as coisas não terminam em pizza. Não. Deus não é um juiz injusto. Isso não quer dizer que Ele vai castigar aquela pessoa que te fez alguma coisa. Ele sabe tudo, Ele viu tudo e sabe exatamente o que fazer e em que medida fazer. Se Ele decidir castigar, castigará. Se Ele decidir perdoar, ótimo, sinal de que a pessoa se arrependeu de fato, que a gente na verdade nunca consegue saber, né? Mas Ele sabe. Se perdoou, ótimo. Se Ele decidir ser paciente, ótimo. Aqui entra a nossa confiança em Deus como um juiz justo e perfeito. Deixa nas mãos dele. Quando a gente quer tomar a justiça em nossas mãos, isso vira um fardo, porque nós não sabemos se a pessoa está sendo sincera no seu pedido de desculpa, se ela já sofreu o bastante, ou temos de castigá-la mais um pouco. Enfim, quando nós tomamos este encargo de juízes em nossas mãos, isso é um fardo muito pesado e sempre gera dúvida. E é um fardo porque não é tarefa nossa e não é nossa competência isso, é de Deus. Então fica tão mais fácil quando nós confiamos em Deus e deixamos a questão da justiça para Ele, o justo juiz. E confiamos que está em boas mãos e Ele fará exatamente o que precisa ser feito, na medida em que precisa ser feito e no tempo em que precisa ser feito. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer, mas normalmente não fazemos, é isso que diz o texto. Deixem com Deus a ira. Eu imagino a gente chegando diante de Jesus, com um fardo pesado nas costas, uma tremenda injustiça sofrida, e que faz anos que eu estou remoendo e ressentindo. E trazemos esse fardo pesado até Jesus e colocamos isso diante de Jesus, aos pés de Jesus. E dizemos: está aí, Senhor, deixo nas tuas mãos, é contigo, e eu confio no teu julgamento. Você deixa tudo aos pés e nas mãos do Senhor. E quando você fizer isso de coração, deixar aos pés e nas mãos do Senhor esse fardo, fizer isso de coração, como você sairá da presença de Jesus? Leve. Já não é mais você quem tem de fazer alguma coisa. Agora essa questão está com Deus. Da tua parte, você perdoa como Ele te perdoou e fica em paz. Falta-nos ter mais essa atitude, ter mais essa confiança em Deus e entregar os nossos casos de justiça para Ele. O texto continua de uma forma completamente antinatural e de arrepiar os cabelos. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha.
essa atitude esperada por Jesus, tão antinatural e tão impossível, aparentemente, mas depois de tudo que nós já estudamos na mensagem anterior e na de hoje, ela já não nos soa tão estranha assim. Se nós deixamos o nosso fardo da injustiça praticada perante e aos pés de Jesus, e estamos leves agora. Se recebemos o perdão gratuito e misericordioso de Jesus por nós pecadores, e agora estamos dispostos a tratar os outros do mesmo modo como somos tratados, então já não queremos mais vingança, pelo contrário, queremos fazer o bem e não retribuir o mal. E é exatamente isso que diz o último versículo do texto. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não perdoar é se deixar vencer pelo mal. Mal mesmo. Voltando ao início da mensagem, um mal que prejudica a nós mesmos de modo psicossomático. É uma nuvem negra que contamina os nossos sentimentos, nossas emoções, nos enche de raiva, rancor, mágoa, ressentimento, começa a se tornar físico, causando dores e doenças diversas e ainda contamina os nossos relacionamentos sociais. Quer dizer, é fácil perceber que a falta de perdão é uma desgraça na vida da pessoa, é um mal. Não vem de Deus. Então é fácil entender o que Paulo nos diz. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que é o bem aí? O perdão. E por mais fácil que seja entendermos que a falta de perdão é o mal, que só traz prejuízo, isso não torna o perdão mais fácil. Para vencer o mal com o bem, é necessário recorrer ao bem maior, que é Jesus. Para perdoar é necessário os olhos fixos na cruz e em Jesus. Portanto, na mensagem de hoje aprendemos que o perdão é uma atitude antinatural e que parece injusta e imerecida. Mas quando olhamos para Jesus, para Deus, é exatamente assim que Ele perdoa as nossas injustiças, de forma imerecida e misericordiosa. Ele nos motiva a perdoar como nós somos perdoados. Ele nos motiva a confiar nele e deixarmos os nossos fardos, as nossas questões de injustiça diante dele, o nosso justo juiz. E de nossa parte, como discípulos de Jesus e filhos do Pai Celeste, não queremos retribuir a ninguém mal por mal, nem nos deixarmos vencer pelo mal. Pelo contrário, queremos vencer o mal com o bem, com a graça divina. Amém. Essa foi a segunda mensagem sobre o perdão. Quem perdeu a primeira é só procurar no canal a mensagem Perdão na Contabilidade de Deus. E durante essa semana eu vou publicar mais uma mensagem com o título Perdão 3, que será um resumo de alguns capítulos do livro Maravilhosa Graça. Será uma mensagem cheia de exemplos e que somará muito na nossa reflexão. Não percam! Para terminar, ouçam até o final essa belíssima música. Até a próxima. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se
Se a tua escolha é perdoar, me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados,